Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesse dia. Eu gostaria de trazer para você a palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo 105. Salmo 105, versos 2 e 3, que diz: Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. A supremacia de Deus sobre os ídolos pagãos. A supremacia de Deus sobre os ídolos pagãos. Deus é supremo sobre todas as coisas. E aqui, mais particularmente falando, sobre os ídolos pagãos. Em primeira instância, eu queria dizer que por conta da supremacia de Deus, todo homem deve lhe render glória. Todo homem deve lhe render louvor. Porque ele foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus. O homem veio do pó da terra. Deus criou Adão do pó da terra. E depois tirou Eva da costela de Adão. E desses dois casais se povoou-se toda a terra. Então, por conta da supremacia, do poder de Deus, da honra de Deus, da glória de Deus, o homem deve tributar a glória devida ao seu nome. O homem deve bendizer a Deus, porque ele é criatura de Deus. E Deus conclama que as suas criaturas o adorem. O versículo 1 do Salmo 115 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Então, o salmista está dizendo: no homem não existe nenhuma glória. No homem não existe nenhuma glória, mas toda a glória está em Deus, toda a glória está em Deus. E o Salmo vai dizer que os ídolos pagãos é uma inutilidade, uma futilidade, e os homens não devem crer nos ídolos pagãos, porque veremos logo. Então, por conta da supremacia, o homem deve render glória, graças a Deus, né? Deve tributar a glória devida ao seu nome. A palavra de Deus diz que, portanto, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A pergunta primeira do breve catecismo de Westminster diz: qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar Deus. O homem nasceu para a glória de Deus. O homem nasceu para servir a Deus. O homem não nasceu para servir a si mesmo, as suas vontades, não. Primeiramente servir a Deus e glorificar em toda a ramificação da sua vida. Então, em primeira instância, o homem deve render glórias a Deus, porque a Deus pertence todas as coisas. Porque Deus é supremo sobre todas as coisas. Quando entende supremacia de Deus, não devemos entender do distanciamento de Deus com o homem. Porque Deus estreitou a sua comunhão em Cristo. Quando ele envia Cristo ao mundo e o Verbo se faz carne, habita entre os homens, e o apóstolo João diz que ele viu a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Deus estreita agora, através de Cristo, a sua comunhão com o homem. Deus concede ao homem, Deus concede com o homem essa sua bondade, de o homem se aproximar novamente de Deus por meio de Cristo. Nenhum homem se aproxima de Deus através de imagem de escultura, através de imagem de ídolos pagãos, ídolos mortos. Nenhum homem vem a Deus através de ídolos, mas o homem vem a Deus através de Cristo, porque ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então, o homem vem a Deus, o homem conhece a Deus através de Cristo. Em segundo lugar, como é que Deus revela a sua supremacia? Deus revela a sua supremacia, como diz o versículo 2 e versículo 3 do capítulo 15. Mas, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Versos 3 diz: no céu está o nosso Deus. Está o nosso Deus,
e tudo faz como lhe agrada. Presta atenção aqui você, presta atenção. No céu habita o nosso Deus. O nosso Deus é vivo. Ele criou o universo, ele criou os planetas, ele criou os astros, ele criou o sol, criou a lua, criou a fauna, a flora, os animais, as plantas, ele criou os passarinhos, ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então veja, porque ele é o que? Supremo, porque ele habita os céus. Ele está no governo de todas as coisas. Ele está no comando de todas as coisas. Assim é que Deus se revela a sua supremacia. Ele está em seu santo trono, entronizado, acima dos querubins. Acima dos querubins, Deus está no seu trono, agindo poderosamente. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Este é o Deus vivo que o salmista está dizendo. Em segundo lugar, Deus manifesta a sua supremacia quando ele faz tudo que lhe agrada. Quando Deus faz tudo que lhe agrada, ninguém pode lhe dar pitaco, ninguém pode lhe opinar, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, como bem quer e na hora que ele quer. E o homem deve se submeter à vontade soberana de Deus. Então, é dessa forma que Deus manifesta a sua supremacia sobre todas as coisas e principalmente sobre os ídolos pagãos, que vamos entrar agora, é o terceiro momento, a futilidade dos ídolos pagãos. Por que o ídolo é fútil? Porque a imagem de escultura é fútil, não tem, sem nenhuma utilidade. A palavra de Deus diz, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles, todos que o fazem, e quantos neles confiam. Até o versículo 7. Porque o ídolo é uma coisa fútil. Porque a imagem de escultura é uma coisa fútil, sem nenhuma utilidade. A palavra de Deus diz, ele tem boca, mas não fala. Ele tem olhos e não vê. Ele tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, mas não pegam. Tem pés, mas não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Ora, como é que as pessoas se prostram diante de uma coisa que não pode fazer nada por ela, que não pode prover nada por ela? Se as pessoas têm recebido algo, é da parte de Deus, não de ídolos pagãos, ídolos mortos. Deus é supremo sobre os ídolos mortos. É Deus que dá vida, é Deus que dá respiração, é Deus que dá tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Se você está vivo, é por conta de Deus. Se você está se movendo, é por conta de Deus. Se você está respirando, é por conta de Deus. Deus é o autor da vida. Por isso que ele é supremo, por isso que ele é supremo sobre os ídolos mortos, ídolos pagãos. Então a palavra de Deus diz que o homem abandone a idolatria. João Calvino diz que o coração, a mente humana é uma fábrica de ídolos. Não apenas aquelas estatuetas, né, de ouro, prata, madeira, gesso, não aquela estatueta, mas qualquer coisa pode se tornar um ídolo na sua vida. A pessoa pode se tornar um ídolo da sua vida. A questão do culto ao corpo, hedonismo, né? O hedonismo, a vontade do homem querendo se tornear, né? Cuidar da saúde, a performance, o prazer. Hedonismo quer dizer o prazer, né? Então, é um ídolo, as pessoas malhando. Não há nada de errado fazer exercício, mas quando o exercício tem no seu objetivo querer mostrar mais do que a saúde, já se torna vaidade. E a palavra de Deus diz, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Então isso é o culto ao corpo, as mulheres toda torneada, os homens todos musculosos, isso é vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, aí está a futilidade do ídolo, porque não vê, não ouve, não fala, som nenhum lhe sai da garganta, não tem mão, não pode pegar, não tem pé. As pessoas precisam levar em procissão um Deus morto, que nada pode fazer por ela.
mas a palavra de Deus diz em que devemos confiar. E outra coisa, a palavra de Deus diz aqui em Salmo sobre a sentença de Deus sobre aqueles que trocam o Deus verdadeiro pelo o Deus mentiroso, o Deus morto. Diz o versículo 8 aqui: torne-se semelhantes a eles, todos os que o fazem, e quantos nele confiam. Ora aqui, se você confia em ídolo, se você confia nessa imagem de olho que não vê, se você confia nessa imagem que tem ouvido, mas não escuta você, que tem mão, tem pés e não pode andar, não pode pegar, som nenhum lhe sai da garganta, cuidado. Cuidado, porque sobre você está a sentença de Deus. E você precisa abandonar a idolatria, porque aqui está a quebra do primeiro mandamento e do segundo mandamento da lei moral de Deus, da lei do Senhor. A palavra diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, então não lhes servirás, não lhes dará culto. Então cuidado, aqui está a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Os homens têm quebrado quando têm buscado auxílio nesses ídolos mortos, que tem olho e não vê, tem boca e não fala, falam, ouvidos tem, mas não pode escutar, tem mãos, mas não pode pegar, tem pés, mas não pode andar, som nenhum lhe sai da garganta, ou seja, ele não pode falar com você, mas nós temos um Deus que pode falar conosco. Ele fala através da sua palavra santa. Examine a palavra, lê a Escritura, lê a palavra de Deus. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Esses ídolos não podem falar para você, não pode orientar, né? Não pode aconselhar você, mas a palavra de Deus, inspirada, essa palavra que eu estou pregando, Deus fala, Deus fala. Leia a palavra de Deus. Jesus diz: examine a palavra de Deus, você terá o conhecimento da vida eterna. Os ídolos mortos jamais podem dar vida eterna. Jesus dá vida eterna, o Pai dá vida eterna. Então, cuidado, porque existe uma sentença sobre aqueles que produzem imagem de escultura e contra aqueles que adoram, veneram, né? Contra aqueles que confiam na imagem. Tem pessoas que confiam na imagem, e a palavra de Deus diz que não deve se confiar nela, porque é um ídolo morto, mentiroso, não pode fazer nada. E outra coisa, por detrás dele está o demônio, e ninguém sabe disso, mas a palavra de Deus revela que está o demônio. Em quinto lugar, a palavra de Deus no Salmo conclama a confiança única de Deus. Esse Salmo 115 conclama ao homem que confie somente em Deus. Jesus diz: crede em Deus, crede também em mim. O homem deve crer em Deus, você deve crer em Deus, deve crer em Jesus, a quem o Pai enviastes para morrer pelos nossos pecados, pagar a nossa dívida. O ídolo não fez isso, mas Jesus fez isso, quando verteu o seu sangue na cruz. Creia em Deus. Os versos 12 a 14 diz: casa de Israel, confiai no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Confia no Senhor os que temem ao Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra, fez os céus e a terra. Então, a palavra de Deus conclama a você, que você confie somente em Deus, confie somente no Senhor, Criador dos céus e da terra. Aqui está a supremacia de Deus. Por que Deus é supremo? Porque Ele criou os céus e a terra. Ele não só criou, mas Ele é o amparo, escudo. Ele é o provedor e sustentador de todas as coisas. Ele criou e sustenta. Ele criou, sustenta e mantém. A palavra de Deus fala que nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Ídolo algum sustenta o homem. Abra o olho, porque você está debaixo de sentença, está debaixo de juízo, está indo para o inferno, mas não vá para o inferno.
não queira ir para o inferno. A palavra de Deus está sendo pregada para que você creia em Deus, creia em Cristo, creia em Jesus, creia somente no Senhor, como diz o salmista, a casa de Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Os que temem ao Senhor, confiam no Senhor. Por quê? Porque Ele é o amparo e escudo. Amparo. Deus é aquele que ampara. Deus é aquele que sustenta. Deus é aquele que dá força. Né? Deus é aquele que encoraja. Deus é aquele que dá ânimo. Deus é aquele que dá alegria. Deus é aquele que dá vida eterna. De nós se ter lembrado do Senhor, e uma das maneiras mais gloriosas que Deus tem se lembrado de nós, é que Ele não deixou toda a humanidade a perecer em seu pecado, no seu estado de pecado e miséria. Esse estado de pecado e miséria, Ele enviou Jesus ao mundo, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que a palavra de Deus quer que você creia na palavra dele, creia na missão, creia no Salvador, creia na promessa do Pai, que enviou Jesus ao mundo para salvar. Talvez você seja um eleito de Deus, talvez você seja uma eleita de Deus. Os puritanos costumavam dizer que a ovelha de Cristo tem duas marcas distintas, uma na ponta da orelha e uma marca na ponta do pé. A marca na ponta da orelha quer dizer que a ovelha ouve a voz do seu bom pastor. E a marca na ponta do pé é que ela segue a voz do bom pastor. Que você possa ouvir, como agora está ouvindo, a voz de Cristo e seguir a voz do bom pastor. Ele que deu vida. Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, ele morreu pelas suas ovelhas, somente pelas suas ovelhas. E se você for ovelha de Cristo, seu coração está ardendo para que você abandone o pecado e venha para Ele. De nós se ter lembrado do Senhor, né? E Ele nos abençoará. E é das maiores bênçãos que Deus enviou Jesus. As pessoas só querem ser abençoadas, né? A bênção é boa, mas melhor ainda é o Senhor da bênção. Melhor ainda é o Deus da bênção. As pessoas estavam atrás de Jesus, mas não foi por conta dele mesmo, porque cria nele, mas estava atrás dele por conta dos sinais, por conta dos milagres. Jesus diz, vocês estão atrás dos meus sinais, não de mim. Ele disse para aquelas pessoas, não foi Moisés que deu o verdadeiro pão a vocês lá no deserto. O verdadeiro pão quem vos dá é o vosso Pai Celestial. É o vosso Pai Celestial quem vos dá o verdadeiro pão. Ele diz, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Então diga a você, coma de Cristo, se alimente de Cristo, se alimente, se nutra de Cristo, lendo a sua palavra, examinando a sua palavra, amando a sua palavra, amando a sua lei, orando, buscando o Senhor, alimente desse pão. Porque Jesus disse, trabalhai não pelo pão que perece, o pão que perece, o ídolo pagão é um pão que perece, né? Mas trabalhai pelo pão que subsiste eternamente. Jesus subsiste eternamente, Ele está agora à destra do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, pela sua revelação e pelo seu poder, com todos os seus santos anjos. Você precisa crer em Deus, você precisa crer em Cristo, você precisa entregar sua vida a Jesus, enquanto há tempo, enquanto Ele está dando fôlego de vida a você, enquanto você está se movimentando, fazendo as coisas. Pense na sua alma, pense na sua vida, pense em seu coração, entrega seu coração a Deus. Em último lugar, o compromisso daqueles que foram redimidos por Deus, o compromisso dos que foram alcançados por Cristo é bendizer o Senhor. É o versículo 16 e 18. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia, aleluia e aleluia. Veja o compromisso daqueles que foram redimidos por Deus. Daqueles que foram redimidos por Deus. Deve bendizer a Deus, deve servir a Deus.
deve amá-lo, deve cultuá-lo, deve servi-lo. Então, você já foi redimido por Cristo, então você tem um compromisso santo de bendizer o nome do Senhor. Recebi agora há pouco aqui numa mensagem do WhatsApp, eu estava evangelizando e tenho o costume de fazer isso todos os dias, todas as manhãs, graças a Deus. E uma pessoa manda para mim um desenhozinho um desenho que tinha um pãozinho, que tinha uma frutinha, que tinha uma coisa. Disse para essa pessoa: não há nada melhor do que acordar querendo devorar Cristo, querendo o banquete que é Cristo. Não há nada melhor da pessoa acordar e querer o melhor dos banquetes. Antes do pão mesmo, querer o melhor dos banquetes. Cristo é o melhor dos banquetes. Então, esse é o compromisso do redimido. Bendizer a Deus. Querer mais de Deus. Eu queria fazer as considerações aqui finais. A supremacia de Deus é uma grande prova de seu amor, de seu poder, de seu domínio, e portanto deve ser glorificado. Você deve glorificar a Deus porque Deus é supremo sobre a sua vida, supremo sobre o universo, mas é supremo sobre a sua vida porque você foi criado por Ele, e você deve adorar a Ele, e Ele cobrará isso de você. Se você viver essa vida somente para si mesmo, somente para o hedonismo, o prazer momentâneo e transitório. Segundo, por que você deve adorar a Deus? Devemos adorar e servir a Deus, glorificar a Deus, porque Ele abençoa. Deus é o Deus abençoador. Ele abençoa tanto pequeno como grande, os pequeninos, os adultos. Jesus diz aos pequeninos: dos tais é o reino dos céus. Então, Jesus fala sobre isso e também fala sobre aquele que não for como uma criança, semelhante a uma criança, não poderá não entrar no reino de Deus. Então veja que a criança tem um papel importante no reino de Deus também. Então Deus abençoa as crianças. E aqueles que têm, a humildade de reconhecer que é pecador e vir a Cristo é salvo dos seus pecados. Deus é o Deus do amparo, Deus é o Deus do socorro, da providência. Por isso que você deve adorar a Deus. Deus também, Ele aumenta bênçãos, Ele aumenta bênçãos mais e mais. Deus aumenta a bênção mais e mais. Não queira fazer barganha com Deus. O homem não pode fazer barganha com Deus. O homem deve se entregar para Deus porque é pecador. E precisa do perdão de Cristo. E Deus abençoa a alma, o espírito, o coração, com a sua graça, com a sua presença, com a sua alegria. Coisa essa que o mundo não pode dar. Coisa essa que o materialismo não pode dar. Em segundo lugar, feliz quem faz o Deus de Jacó por seu auxílio. Não é o ídolo que é o seu auxílio. Não é o ídolo pagão que deve ser o seu auxílio. É Cristo, é Deus que deve ser o seu auxílio, porque Ele te criou, Ele te formou e fez você imagem e semelhança dEle. E se você não fizer isso, está pecando contra Ele. Romanos 1,18 diz que do céu a ira de Deus se revela sobre toda a impiedade dos homens, que detém a justiça pela mentira, detém a verdade pela mentira. Deus se ira porque o homem começa a fazer coisas erradas. O homem, em vez de adorar a Deus, adora a criatura, semelhança de homem corruptível, adora os quadrúpedes, os répteis, os animais, e Deus fica muito irado. Mas feliz aquele que faz do Deus de Jacó o seu auxílio. Faça de Deus o seu verdadeiro auxílio. Abandone toda idolatria abandone, não procede. E em quarto lugar, os ídolos são uma grande ofensa a Deus. Todo pecado em si é uma grande ofensa a Deus, é uma grande ofensa, Para esse pecado dá perdão, é só se arrepender. Arrependa-se, se volte para Deus. Por isso que o Evangelho está sendo pregado. Mas há um pecado que é para a morte, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse, a Bíblia nem ordena que ore, porque não ore, a palavra diz, não ore por aquele que saiba que tenha cometido pecado para a morte. Esse eu digo que não ore. Então é a blasfêmia contra o Espírito Santo, como diz os pregadores, os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus. Então, a idolatria é um pecado, ofende a Deus, machuca a Deus,
Porque já imaginou? Deus da vida, Deus da respiração, tudo mais, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos, né? E o homem vai dar sua energia ao ídolo, um ídolo cego, morto. Isso é uma grande justiça, né? Então, eu queria concluir aqui para mostrar para vocês que essas pessoas que fazem oferendas à imagem de escultura estão fazendo a demônios. A palavra de Deus fala que há demônios, diz Paulo aos Coríntios. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as coisas que os gentios aqui, toda vez que fala gentil aqui, são pessoas que não servem a Deus, são pessoas pagãs que não conhecem o Senhor, né? Sacrificam aos demônios. Veja, aos demônios, não a Deus, não a Deus. O único sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício de Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Como diz o profeta Isaías, Deus agradou moê-lo, doeu seu coração, mas agradou moê-lo. Foi o sacrifício, foi a oblação viva que Deus recebeu com um aroma suave às suas narinas. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, esse é o único sacrifício que Deus aceitou, mas os outros sacrifícios Deus abomina, Deus odeia, porque fazem a demônios, estão fazendo a demônios. Não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então diga a você, cuidado, a palavra de Deus nos exorta a confiar somente em Deus e abandonar todo ídolo, porque o ídolo é demônio pintado. O ídolo, a imagem de escultura, é um demônio pintado. E você precisa confiar em Deus, porque Ele é seu amparo e seu escudo. Confie no Senhor, porque Deus é o único que abençoa. Confie no Senhor, porque o Deus é o único que ampara, que sustenta, né? Que provê. Ele criou todas as coisas, né? Do nada fez tudo e fez você para que você o adore, para que você o bendiga. Bendiga Ele neste dia, porque você foi criado por Ele. Bendiga a Cristo, que Ele é o seu Salvador. Invoque o seu nome e seja salvo. Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e crê no coração que Deus o ressuscitou, será salvo dentre os mortos. Você precisa ser salvo. Se ainda não foi salvo por Cristo, invoque o seu nome. Diga: Senhor Jesus, ser o Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Salva a minha vida. E Ele virá do teu encontro e vai salvar a sua vida.